No dia 19 de setembro deste ano, a escola Nasceu de Pai a Filho participou dos Jogos na Rede, nas modalidades de futsal masculino e vôlei masculino, sendo responsável pela formação dos times e treinamento o professor Lucas, de Educação Física. Eu passei de turma em turma perguntando quais alunos tinham interesse em participar dos jogos na rede e em quais modalidades eles queriam jogar. Aí, infelizmente, só deu time para as modalidades masculina, no caso o futsal, e o vôlei. O feminino não teve quantidade suficiente de jogadores. O professor Lucas comentou sobre sua experiência com o treinamento do time de futsal e vôlei. O próprio comenta que havia muitas dificuldades com o agrupamento do time de futsal para os treinos, tendo sido mais tranquilo o treinamento do time de vôlei. Futsal, nós treinamos em média 2 vezes por semana, durante um mês e meio de preparação. O tempo foi pouco, devia ter treinado mais tempo, mas infelizmente não foi possível, porque alguns alunos trabalham, outros não vinham treinar. O time mesmo completo tinha que treinar apenas 1 ou 2 vezes, e isso reflete no resultado dos jogos. Teve vários casos, alunos entravam, faziam inscrição e depois acabavam desistindo de participar dos jogos. Questão de trabalho, de falta de tempo para treinar, então isso também dificultou um pouco a preparação para a competição. O vôlei foi mais tranquilo em relação do treinamento. Eles treinavam 2 a 3 vezes por semana em horário após a aula, de 2h10 até as 3, e os próprios alunos se propuseram treinar por conta própria, durante o intervalo do almoço, de meio-dia a meio-dia e meia. Os próprios alunos se organizavam e treinavam, fora o treino à noite que eles fazem com o professor Zeno no projeto de Viraçu do Vôlei. O professor Lucas comenta sobre o desempenho de ambos os times da escola, tendo ressaltado mesmo que havia muito tempo que a escola não participava de torneios esportivos. O futsal foi abaixo do esperado, a gente esperava pelo menos classificar para a fase de mata-mata, eles foram eliminados na primeira fase, mas foi um ano de experiência para os meninos. Tem anos que a escola não participa de competições esportivas fora do município, então serviu mais como aprendizado, como experiência para o próximo ano. O desempenho deles foi bem proveitoso, eles foram até a fase final, chegaram de forma invicta, sem perder nenhum set até a final. Infelizmente não conseguimos o título, a equipe do Museu é uma equipe bem preparada, que tem anos que treinam, visto que a gente começou a treinar ano passado, questão de experiência, eles são bem avançados que nós, mas ano que vem a gente vai vir forte para a competição novamente, manter a base que jogou esse ano e aproveitar alunos do 9º ano que vão ingressar no time para o próximo ano. O professor Marcelo de Espanhol também participou dos jogos na rede, como auxiliar dos times. O mesmo comenta sobre toda a sua experiência com os times e a rotina dos atletas nos jogos na rede. Foi muito gratificante acompanhar os times, ver o empenho, o incentivo deles, né? Falando um pouquinho do time de vôlei, ver a dedicação dos atletas, né? O foco deles para poder ganhar, tanto que chegaram até a final do campeonato. O time de futebol também, muito empenhado, tentaram, né, de todas as formas um bom resultado, jogaram muito bem, né, e foi muito bacana ver o compromisso de cada um com os times, né, com as equipes. Para mim foi assim uma experiência muito boa. A rotina começou na segunda-feira, né, primeiro com as equipes de futebol, e aí a gente ia fazer esse traslado de ônibus, porque são times maiores, né, eram 2 times de futebol, então precisava de um transporte um pouco maior. E aí nos dirigíamos para a quadra, lá em Linhares, e lá fazíamos uma torcida, né, pelos times que estavam em quadra e a preparação para o nosso time entrar em quadra também. Depois tinha o almoço, que era servido em uma das escolas de tempo integral também lá de Linhares, próximo ali à região da quadra, e retornávamos a parte da tarde para os próximos jogos. No dia seguinte, a mesma rotina, até na sexta-feira, porém a partir da terça-feira os times de vôlei também começaram a entrar nessa rotina. E por final da semana a gente participou com um transporte um pouco menor, que era van, por conta da eliminação dos times de futebol.
Então o time de vôlei que seguiu até na sexta-feira até a final do campeonato. Enquanto os atletas participavam dos jogos na rede, a escola também se movimentava para torcer pelos times escolares, tendo como sua responsável a professora Patrícia de português. Nós ficamos muito empolgados em relação, né, à vitória dos alunos. A escola ficou muito animada, tanto que na segunda vitória nós preparamos uma recepção calorosa para valorizar cada aluno que batalhou, que treinou para chegar a esse resultado positivo. Inicialmente, assim, os alunos estavam muito empolgados para assistir o jogo, porque estávamos na final, né? Então, muita gente querendo assistir, tanto que a escola liberou para que os professores, né, a turma que quisesse, ela poderia transmitir os jogos na sala de aula. E você via empolgação com um colega que estava lá, com a valorização desse trabalho. Quando a turma começou a perder, você via que a galera torcia, mandava mensagem positiva. E o que eu achei interessante é que quando chegou o final, que vocês acabaram perdendo o ouro, tinha uma galera que reclamou, mas a maioria, principalmente da turma que eu estava, sempre teve aquele que falou, não, mas eles levaram prata, é muito. Né? Quantas turmas que eles derrotaram? Quantas pessoas que eles superaram? Então o prata, ele vem com gostinho da vitória, porque teve muito esforço dos nossos alunos. Após a final dos Jogos na Rede, a escola Nasceu de Paiva Filho recebeu o troféu de segundo lugar de voleibol, junto com a medalha de segundo lugar e um certificado de honra ao mérito aos participantes dos Jogos na Rede, que com certeza ano que vem irão participar dos Jogos na Rede 2023.